Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a sua casa, seja com a sua família. Bom podermos estarmos aqui juntos, unidos nesse tempo de oração, nesse tempo também de louvor, nesse tempo onde nós separamos aqui para meditar um pouco na palavra e ver o que os ensinamentos de Jesus trazem ao nosso coração nesses dias de dúvidas, né? Muitas dúvidas pairam no nosso coração nesse tempo. Se essa situação se perdurará durante algum tempo, o que vai acontecer? Será que esse mal vão realmente conseguir reverter? Então, várias dúvidas se tem na nossa mente nesse tempo. E eu queria afirmar hoje para você de que Deus tem resposta para essa dúvida. Essa dúvida, na maioria das vezes, ela atormenta o nosso coração. E pela experiência de Maria, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 26, um texto tão rico e com tantas abordagens possíveis, eu gostaria só de tirar, então, 3 respostas que o anjo concede a Maria após toda a anunciação. O anjo traz esse momento de anúncio, de que ela conceberá e dará luz ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor, e ela pergunta, então, lá no verso de número 34, diz assim: então, disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Então, por viver nesse tempo de dúvidas, incertezas, né? E essas dúvidas e incertezas trazem um enorme pesar para o nosso coração, um medo, uma angústia muito grande está pairando na maior parte dos corações, e eu creio que no seu também deve haver algum tipo de inquietação, né? Medos e temores, mas em nome de Jesus, a partir dessas respostas que o Senhor tem a nos dar para momentos como esse. Para o momento de Maria, era um novo momento. Como é que uma menina tão nova pode, então, participar de um projeto tão grandioso? Então, muitos medos, logo, o coração dessa menina teria. A rejeição, o medo também de estar numa sociedade extremamente centralizada no homem, e que também tinha essa ideia de que a mulher, ao adulterar, ela deveria ser apedrejada. E esse contexto aqui, Maria tem um filho que não é de José, não é por meio da relação sexual com José. Então, isso causaria, em toda uma situação, apedrejamento. Esse é o convite que Deus faz a Maria, é por meio de uma promessa. E a maior parte dos milagres da Bíblia, eles iniciam-se exatamente nesse ponto. A maior parte dos milagres da Bíblia, eles acontecem posterior a uma promessa. A promessa, ela é dada, e quem a recebe é como se estivesse recebendo uma esperança para o momento da dificuldade. A promessa, geralmente, ela nos faz olhar para além da dificuldade, para além das dificuldades da qual nós estamos vivendo no momento. Promessa é isso, é como se fosse um link que nos unisse a um lugar onde, então, tudo aquilo que estamos vivendo no momento passará e será, então, um momento de paz, de esperança e de alegria. A promessa, ela também é um tratamento terapêutico, é para trazer paz a quem está só olhando quadros de morte, mas ela pode ser bem recebida ou mal recebida. Como que ela pode ser bem recebida? Apenas pelo olhar da fé, de crer que o Senhor que prometeu é fiel para cumprir. Foi a situação de Abraão, foi a situação dos patriarcas, desde um ponto da sua saída até a sua chegada, foi com Israel.
os grandes homens da Bíblia enfrentaram isso. Enfrentaram um momento entre a promessa e a concretização, entre o momento em que Deus diz que o que vai acontecer, e nesse período é um período tenebroso, período difícil. E quais são as respostas que Deus tem a nos dar para esses momentos? Quando nós recebemos, então, a promessa, a esperança de dias melhores, de intervenção divina, de manifestação da graça de Deus no nosso tempo. Então, quando nós recebemos essa esperança em nosso coração, mesmo vivendo em dias difíceis. Então, para que os nossos questionamentos em Deus sejam respondidos nesse tempo. Talvez você tenha muitos questionamentos. Dúvidas, se vai passar, se não vai, o que está acontecendo. E é bom saber que Deus nunca dá a resposta muito clara, né? Parece que Deus nos dá uma resposta que nós precisamos ter para esse momento. As perguntas que nós temos é se isso chegar até mim. E as respostas que nós queremos receber são essas: não chegará. São essas que nós queremos receber. Passará logo. São essas respostas que nós queremos receber. E na maioria das vezes, não são essas respostas que Deus dá ao seu povo. E não foram essas respostas que Maria recebe. Primeira resposta que Maria recebe, então, é uma revelação. É uma revelação de que a partir do momento da revelação de Jesus Cristo, existiria um agente, e esse agente é chamado Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a partir desse momento, então, agiria por meio da manifestação de Jesus, e a partir dela, tanto que Jesus diz: eu vos enviarei o outro Consolador, mas é necessário que eu vá para que o outro venha. Lança sobre nós uma nova dimensão do Espírito Santo, em que a partir de agora, a responsabilidade da nossa vida, da nossa caminhada, de quem somos, de tudo que temos, está sobre os cuidados e a tutela do Espírito Santo de Deus. A primeira resposta para a nossa dúvida não é se Deus vai dizer vai passar logo ou isso não vai chegar até você. A primeira resposta que Deus tem a nos dar no momento da dúvida, no momento da incerteza, é que a partir de agora, a partir da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus é responsável sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso que ele diz para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, a sua sombra o cobrirá. Tudo mostrando e revelando para nós a condição daqueles que pertencem ao Senhor e que são gerados em Cristo Jesus. E revelando para nós, esse texto está também muito além do que uma profecia só para Maria, mas também uma profecia dizendo que a partir de agora, o que atua na vida dos discípulos e daqueles que estão a gestar Jesus na sua vida particular, é o Espírito Santo. Então, para todo esse medo, para todo esse pavor que nós temos, a palavra que nos responde nessa angústia e nessas dúvidas é que o Espírito Santo de Deus é responsável pela sua vida nesse momento. Por isso que o Salmo 104, versículo 30 diz: envias o teu Espírito, eles são criados, assim renovas a face da terra. O mesmo Espírito que é enviado por toda a face da terra e que renova toda a natureza, renova todas as coisas. É isso que o salmista está querendo dizer. Assim também como a terra é destruída pelo homem, pelo pecado, assim como muitas vezes nós somos agredidos por fatores externos a nós, por dores, temores, pavores e vírus que estão a nos atormentar nesse momento. Assim como nós somos prejudicados por eles, o nosso corpo, assim também existe alguém que renova não só as nossas emoções, mas também o nosso corpo físico. E responsabilidade em cuidar de nós é do Espírito Santo. Por isso que em Efésios capítulo 1, lá no verso 15, ele diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, feitos habitação de Deus.
O Espírito Santo cuida de nós. E o papel dele é renovar em todas as áreas do nosso ser. Que esse mesmo Espírito atue sobre a sua vida, atue sobre a sua casa, renovando seu coração muitas vezes atormentado e perturbado. Quando os dias estiverem difíceis, chame o Espírito Santo. Ele o socorrerá, renovará todas as coisas em seu interior, na sua vida. Se você está vivendo dias de tormenta, o Espírito Santo tem o necessário para você nesse momento. Mas só para aqueles que acharam em Jesus descanso e que entenderam com um coração humilde que dependem da graça. O Espírito Santo cuida de nós, do nosso corpo, da nossa alma, das nossas emoções. Você pode não ter agora uma comunidade para te ajudar, uma igreja para estar unido e se fortalecendo. Você pode estar vivendo até mesmo distante da experiência da igreja, de convívio da igreja, mas eu quero dizer que se você se aproxima de Jesus, em submissão, em rendição, em arrependimento, você passa a ser habitação do Espírito Santo, nova criação em Cristo Jesus, e o Espírito passa a cuidar, a gerar em você vida. E para aqueles que já o têm, façam uso. Às vezes o Espírito Santo fica apagado, escondido em nós. Que seja um tempo da descoberta desse Espírito em cada coração e em cada vida, de que Ele está em nós, Ele habita em nós, Ele nos renova. Essa é a verdade. Renovando o nosso interior e cada coração. Se o Espírito cuida, amando de Deus de toda a natureza, que dirá de nós? Que possamos crer nisso. Às vezes a gente sabe com a mente, mas às vezes nós não cremos mesmo com o coração de que somos habitação do Espírito Santo de Deus, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos mais o que dizer, Ele fala por nós. Que possamos confiar e crer nessa verdade, de que até as nossas dúvidas e incertezas mais profundas, o Espírito Santo confessa diante de Deus todas elas, mas nós precisamos orar pelas intercessões do Espírito, usar dessa relação íntima. Ele está em mim, Ele está comigo, mesmo que você não esteja com pessoas ao seu lado, mas o Espírito Santo de Deus está com você, está na sua casa, pelo sangue de Jesus, que conquistou isso na cruz do Calvário. Essa é a primeira resposta que Deus tem a nos dar no momento da dúvida. Ele não diz que vai passar ou se vai durar muito tempo, mas Ele diz que seja onde for, tem alguém responsável por nós. Nós não estamos órfãos, nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Segunda resposta, está no verso 36. E Isabel, a tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o mês para aquela que se dizia estéril. Segunda resposta que o anjo dá a Maria, representando a ação divina, é que também existem momentos da vida que nós temos que olhar para o lado e ver o que Deus está fazendo no mundo. Deus está fazendo algo, Deus está agindo de alguma maneira, Deus está efetuando milagres e milagres em vários lugares, e às vezes nós estamos cegos, porque estamos olhando apenas para a nossa situação específica. Mas é tempo também de olhar para aquilo de bom que Deus está realizando. As nossas mídias, os nossos noticiários, eles só podem passar notícias ruins, na maior parte das vezes, porque é isso que nos chama a atenção. Notícias boas geralmente não têm grande destaque, mas notícias ruins, muitos destaques. Então nós recebemos notícias ruins todos os dias, e isso alimenta em nós, se nós não sabemos lidar com essas notícias, isso alimenta em nós descrença, falta de fé, medo, pavor e angústia. Mas existem coisas que Deus está realizando no nosso tempo, e chegou o tempo da gente deixar de olhar apenas para o nosso mundo, para a nossa situação, e ver também os testemunhos do que Deus está realizando no mundo. Nesse dia de calamidade, Deus tem curado pessoas, Deus tem libertado pessoas do cativeiro, Deus tem despertado corações que estavam endurecidos, indo em direção ao inferno. Deus tem chamado pessoas pela sua graça, por meio do sofrimento, para a salvação eterna.
Deus está realizando milagres, é tempo da gente olhar para esses testemunhos e fortalecer a nossa fé. Se nós apenas olharmos para a nossa realidade sempre e nos alimentarmos de notícias ruins o dia inteiro, a tendência é que a nossa fé se abale. Volte a ler o testemunho da palavra. Ao invés de ter tantos atrativos que foram liberados aí, de modo até justo, para que nós tenhamos então algumas distrações, como séries, Netflix, tantas coisas, mas é bom assistir isso em determinados momentos. Mas isso também são paliativos. Isso nos ensina a fugir da realidade. E aí nós vamos assistindo uma atrás da outra, tantas coisas que nós assistimos para nos distrair um pouco da realidade, que a realidade é difícil. E nós esquecemos de que a Bíblia, ela está regada de testemunhos de homens e mulheres que venceram pela palavra de Deus e pela fé, que enfrentaram dificuldades, que superaram essas dificuldades pelo poder do Evangelho e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja esse um tempo onde a gente tem a capacidade de avaliar, de medir, de pensar. O texto diz assim, em Hebreus capítulo 11, verso 32, e que direi mais? Certamente me faltará tempo necessário para me referir ao que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, e alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram os peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Homens que venceram, que se colocaram diante de Deus em submissão, em rendição, em contrição, e conseguiram superar dias extremamente difíceis, e até muitos deles piores do que os nossos. Homens dos quais o mundo não era digno. Por quê? Porque se submeteram, agiram com fé, agiram com confiança, agiram com prudência. Não se esconderam, pelo contrário, tinham fé e por isso venceram as suas limitações e serviram a Deus no tempo da adversidade. Que isso seja uma marca para nós, mas para que a nossa fé seja erguida é necessário olhar para os testemunhos que a Bíblia nos mostra. Que seja um tempo. Se você quer uma fé imbatível, não procure em outro lugar, vá, busque nas palavras que o nosso Senhor nos ensinou. E a terceira e última resposta diz, de que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nós, como Maria, vivemos então em dias que a gente olha para o lado e vê limitação, outra limitação, né? Nós só vemos pessoas limitadas no nosso tempo. Limitação atrás de limitação. Pessoas e mais pessoas vivendo dificuldades. E nós vivemos então essa situação que a gente percebe de que sozinhos nós não conseguimos sair desse problema. Estamos vivendo dias de pandemia e queremos uma vacina e queremos então o remédio específico para o tratamento de modo que não tenha, então, grandes problemas
Mas queremos uma solução e buscamos, os cientistas e todos buscando que Deus possa encher essas pessoas de sabedoria, mas o que nós vemos é que só há limitação no nosso meio. Foi a mesma coisa que aconteceu com Abraão e Sara. Ele olha para Sara, vê a sua idade, e Sara olha para Abraão, vê a sua idade, é quase impossível, sou estéril e a tendência do meu corpo é tornar-se pior à medida que o tempo passa. O problema é que a nossa humanidade muitas vezes lida com aquilo que para Deus é normal, que para nós é sobrenatural. É só quando começamos a olhar para quem Ele é, que a nossa fé então se enriquece. Ele é o Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra e sobre o céu. Esse é o nosso Senhor. Para Ele não há impossíveis em todas as suas promessas. Para nós, muitas impossibilidades, mas para Ele não há impossíveis em tudo aquilo que Ele quer realizar e fazer. Ele faz, Ele cumpre com a sua palavra e realiza. Ore comigo, nesse momento, una sua família e sejamos fortalecidos pela graça. Senhor, ajuda-nos nesse tempo, ajuda cada família, e renova em nós uma fé imbatível, incomparável, que glorifique ao Teu nome, Pai. Renova em cada família e nos ensina a viver por fé, por esperança nas Tuas promessas. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor, que toda tormenta cesse. Em nome de Jesus nós oramos e consagrando vida, pensamento e coração a Ti. Nós oramos e Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.